possa iniciar nosso tema de hoje. Um tema muito comum no nosso dia a dia na fé, que é a lei da semeadura. Só dá um ok no grupo ali, ou no YouTube, tá tudo certo? Assim que der ok, Azaf, me avisa, tá? Só boa noite. Ok, então tá. Vamos começar então. Então, como eu já falei, o tema de hoje da nossa ministração, do nosso estudo bíblico, é sobre a lei da semeadura. Quem nunca ouviu falar nessa expressão, né? A lei da semeadura. É muito comum. Mesmo sendo uma expressão bem comum no meio da igreja, ela não é uma expressão que você encontra na Bíblia. Não vai encontrar na Bíblia a lei da semeadura. Mas você encontra a lei da semeadura dentro da palavra de Deus. A expressão, a frase, lei da semeadura não existe. Mas a lei em si, o conteúdo da lei da semeadura, ela está presente em toda a palavra de Deus. Você vai encontrar do Antigo ao Novo Testamento a lei da semeadura sendo aplicada. Nós vemos ali já no início da criação do homem, ali onde o homem foi colocado no paraíso para cuidar da criação de Deus. Vemos já se aplicar a lei da semeadura já com Adão e Eva, onde Deus deu uma ordem e disse que se eles descumprissem essa ordem, que é comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, eles morreriam. Isso aconteceu. Adão desobedeceu, ele plantou desobediência e ele colheu condenação. E não somente ele, mas toda a raça humana colheu o fruto do pecado de Adão. Então vimos aí que o fruto do pecado de Adão veio através da semeadura que Adão fez, desobedecendo aquilo que Deus havia falado que não deveria ser feito. Então vemos que a lei da semeadura, ela está em toda a palavra de Deus e ela faz parte da vida daquele que serve a Deus. É importante entendermos que essa lei, ela está presente, esteve em nossa vida presente no passado, está no futuro, está no presente e estará no futuro também. O texto que eu queria estar primeiramente trabalhando sobre esse assunto, que é um texto bem claro do apóstolo Paulo, está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Se o Azaf puder colocar na tela para nós aí. Estou usando a NVI, tá, Azaf? Perdão, NVI, isso mesmo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Texto bem conhecido. Fala o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, esse versículo fala muito claramente sobre a lei da semeadura. Então, eu gostaria de não somente ficar nesse versículo, mas estudar um pouquinho do capítulo 6 de Gálatas, que ele dá uma explicação um pouco mais aprofundada a respeito desse princípio, dessa lei, que é a lei da semeadura. E a lei da semeadura, ela traz em um resumo rápido as consequências de atitudes que alguém pode fazer. Então, toda a nossa atitude, toda a nossa decisão, ela terá uma consequência. E essa consequência é o tal colher o fruto da lei da semeadura. Certo? Lá em Deuteronômio, antes de nós abrirmos o capítulo 6 ali, e lemos os outros versículos, em Deuteronômio capítulo 11, diz o seguinte no versículo 26. Prestem atenção.
Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor e o seu Deus, que hoje do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Então Deus, ele está aqui, esse trecho tão conhecido das bênçãos e maldições, onde Deus, através de Moisés, fala com o povo de Israel. Ali Deus coloca ao povo duas situações. A bênção e a maldição, eles eram os frutos. A semeadura seria o que eles fariam para colher esses frutos. Então Deus dá a cada um de nós a escolha daquilo que nós queremos colher. E isso vai estar determinado com relação àquilo que nós iremos plantar. Deus colocou diante de Israel as duas situações. Mas Israel sempre escolheu, infelizmente, desonrar o Senhor e buscar outros deuses, e no fim escolheu a maldição. Certo? O ensinamento da lei da semeadura, ele é muito mais simples que nós podemos imaginar. Porém, amados, ele é difícil de aplicar, pois nós queremos colher rápido as nossas boas sementes, porém, nós queremos ser isentados de colher os frutos das más sementes. Isso é uma realidade. Uma pessoa, ela passou, quem sabe, boa parte da sua vida longe de Deus. Vamos supor uma pessoa que conhece a Cristo aos 30 anos, por exemplo, né? Ela passou 30 anos semeando situações e comportamentos, muitas vezes contrários à vontade de Deus. E às vezes ela está 1, 2 anos buscando ao Senhor, semeando coisas boas, ela quer ver o fruto de imediato, mas não quer colher os 30 anos que ela plantou de coisas que não agradam a Deus. Isso é muito complicado. Nós não queremos o mau fruto, mas temos pressa que o bom fruto venha. Isso é com todo mundo, é comigo, é com você. Nós não temos paciência para aguardar aquilo que está por acontecer, aquilo que Deus está reservando para nós, através das boas obras e decisões que nós tomamos. E queremos, de imediato, não ser prejudicados com as más escolhas que nós fizemos. A lei da semeadura é certa. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Não há distinção. Ok? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o capítulo 6. Queria ler do versículo 1. Depois quero falar um pouquinho sobre cada versículo. Gálatas 6:1 fala assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Aí vem o versículo que lemos anteriormente: não se deixe enganar.
de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ok? Assim como muitos textos do apóstolo Paulo, né? Ele faz umas jogadas que ele parece que está saindo do assunto, mas depois ele volta para o assunto, parece que ele abre diversas outras conversas para falar do mesmo assunto, e aqui não é diferente. Mas nós vamos ver que os versículos, eles se completam para dar um ensinamento a respeito da semeadura. Ok? Então vamos ver sobre esses versículos em particular. Versículo 1. Olha o que fala o versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. O apóstolo Paulo está falando sobre a restauração de um irmão que caiu e ele foi descoberto o seu erro. Olha só. Aqui não é aquele irmão que ele se arrependeu e veio confessar o seu pecado. Ele foi um irmão que ele foi descoberto o seu pecado. Quem sabe estava em adultério, estava vivendo uma vida longe de Cristo e descobriram o seu pecado. Então o que o apóstolo Paulo fala? Se descobrirem um irmão assim, hajam com mansidão. Olha o que fala o texto. Vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. E o que acontece muitas vezes no meio da igreja é que quando se descobre o erro de alguém, quem mais pode apontar o dedo e colocar a pessoa mais para baixo ainda. E a Bíblia ensina que temos que ajudar, restaurar com mansidão. E fala ainda mais. Ele continua o versículo. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ou seja, o mesmo pecado ou um pecado diferente que aquele irmão que foi descoberto, caiu, temos que nos cuidar para que nós também não venhamos a cair. Aquele irmão, ele semeou e acabou colhendo o seu fruto. Falando do pecado, por exemplo, da pornografia, que é um pecado que anda aterrorizando muitas pessoas na igreja hoje. Muitos estão viciados em pornografia. E se você está viciado em pornografia, você está assistindo essa ministração, você tem esse vício na pornografia, aconselho você a buscar ajuda urgente. Urgente. Busque um conselho de alguém que possa te instruir pela palavra, orar por você. Ah, pastor, mas eu já conheço a palavra, eu já sou anos convertido. Não importa, meu irmão, procura ajuda. Porque o pecado da pornografia, ele é apenas um fruto daquilo que já foi semeado lá atrás. Através de pensamentos, através de curiosidade, através de olhar aquilo que não devia, através da cobiça. Isso foi gerando, foi semeando dentro da mente e do coração da pessoa que levou ela a cair no pecado da pornografia, ou da prostituição, ou do adultério. Nunca se viu tantos cristãos adulterando. Literalmente, homens tendo amantes, ou mulheres tendo amantes, casamentos sendo destruídos por causa disso. Então, até chegar ao adultério, há um caminho. E esse caminho, ele vem através da semeadura. Então, o apóstolo Paulo está falando, o irmão foi descoberto, trate com carinho, com mansidão, com amor, com correção sim, mas com mansidão. Porque, se não vigiarmos, podemos ter o mesmo problema. Um pouquinho, deixa eu achar aqui.
Versículo 2, ele fala sobre levar os fardos dos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Nós temos que entender muito bem essa lei de Cristo, de levar os fardos uns dos outros. Nós somos corpo de Cristo. E essa lei de Cristo é a lei do corpo de Cristo. Nunca você vai ver um membro do seu corpo abandonando o outro membro do corpo. Assim também a igreja. Nós precisamos levar os fardos uns dos outros. Está falando de ajudar, de dar amparo, dar suporte. Está falando de ajudar na dificuldade. Nós, como corpo de Cristo, precisamos fazer isso. E aqui está falando ainda sobre ajudar aquele irmão que acabou colhendo um fruto de uma má semente que ele plantou. Versículo 3 e 4. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. O apóstolo Paulo nos traz um alerta para que nós olhamos para os nossos próprios comportamentos, os nossos próprios atos e atitudes, e não comparar com o outro. O que a gente acaba errando muito também é o julgamento precipitado, não o julgamento conforme a palavra de Deus, e a comparação. Ah, mas ele caiu. Ah, eu não tenho essa dificuldade. Ah, mas como é que ele foi fazer isso? Se ele tivesse feito como eu faço. Muitas vezes nós colocamos uma barreira querendo justificar a nossa santidade, alegando que temos um pouco mais de zelo pelas coisas de Deus, enquanto que Deus nos pede apenas é que nós tenhamos misericórdia e ajudamos aqueles que estão caídos. Vamos lembrar o que Jesus fez com aquela mulher pecadora que estavam prestes a cometer definir juízo sobre ela a respeito do seu adultério, quando estavam prontos a apedrejá-la. Jesus usou uma frase muito sábia: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus ele ensina sobre essa empatia de colocar-se no lugar. Quando vemos alguém errando, temos que nos colocar no lugar e fazer como Cristo faria: estender a mão e oferecer a restauração. Versículo 5. Agora ele retoma a questão da responsabilidade de cada um. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Essa carga que ele fala aqui não é a mesma carga que falou no versículo anterior. Aquela carga que ele falava anteriormente era uma questão de ajudar uns aos outros. Nesse versículo 6, ele fala, versículo 5, ele fala com relação à responsabilidade pelos nossos próprios atos. Eu posso ser ajudado por alguém. Eu devo buscar essa ajuda. Porém, eu não vou ser eximido da minha responsabilidade porque alguém está me ajudando. Então, eu continuo sendo responsável pelos meus atos. Por exemplo, eu decido ajudar alguém fazendo um discipulado mais pessoal, acompanhando a vida da pessoa, aconselhando, e a pessoa ela decide fazer diferente daquilo que eu estou ensinando. Essa pessoa não pode alegar: eu fiz aquilo porque eu fui mal instruído. Não, porque cada um de nós somos responsáveis por nossos atos. É papel da igreja trazer para perto, fazer esse cuidado, carregar as cargas uns dos outros, sim. Mas cada um, mesmo assim, continua sendo
responsável pelos seus atos. Então, se você está errando, por mais que alguém está tentando te ajudar, você continua sendo responsável pelos seus atos. Ok? E o versículo 6, ele fala algo bem tremendo. O que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Olha só, isso fala sobre a gente honrar aqueles que estão cuidando de nós. Trazer um relatório da nossa fé. Dizer como nós estamos, o que nós temos aprendido, como nós temos crescido. Então, compartilhar essas coisas com aqueles que nos instruem. Compartilhar os seus frutos com os seus líderes. Isso demonstra maturidade cristã e não soberba. Porque muitas vezes nós começamos a dar frutos, começamos a colher frutos bons de semeaduras que nós fizemos e acabamos estragando esse resultado usando de soberba nesse momento. E esquecendo que nós só estamos dando frutos porque alguém carregou as nossas cargas lá atrás e nos ajudou e nos tratou e cuidou das nossas feridas, nos exortou em nossos erros e pecados, e hoje nós estamos colhendo frutos bons porque alguém teve a preocupação de nos acompanhar e nos cuidar. Então é importante, ao nós sermos abençoados na colheita dos frutos, lembrarmos de quem nos instruiu. Olha que interessante isso. Muito importante lembrarmos de todas as etapas da nossa vida que nos fizeram chegar aonde nós chegamos na fé. Toda a festa do portal, e comemoramos uma maneira muito gostosa semana passada, nossos 10 anos de aniversário. Toda a festa do portal, eu me recordo daqueles que fizeram parte dessa história. E em especial aqueles que deram os primeiros passos. Aqueles que pegaram o facão e abriram a picada no meio do mato. Onde não tinha nada, fizeram acontecer uma estrada. Eu lembro da Lida, que ia de casa em casa no portal e visitava as pessoas, convidava para vir à igreja, falava de Jesus. Eu lembro da pastora de Olima, que trouxe a primeira pregação aqui no primeiro culto. Eu lembro dos irmãos que fizeram o intensivo, que ajudaram a evangelizar. Eu lembro do grupo Mira, que ajudou a evangelizar. Eu lembro dos irmãos que vinham de São Vicente e passavam as tardes aqui no portal com as portas da igreja abertas para receber as pessoas, para orar pelas pessoas e aconselhar. Não podemos esquecer dessas coisas. Foram pessoas que nos ajudaram a colher os frutos que nós colhemos hoje. Então é importantíssimo que a gente traga o conhecimento daqueles que nos instruíram os frutos que nós estamos colhendo hoje. Amém? Então esses versículos que nós lemos aqui, eles nos ensinam sobre o cuidado com a soberba e no trato com a maturidade da fé e o pecado dos outros. Então Paulo está nos alertando a respeito da nossa soberba, nós que nos achamos maduros na fé, e o trato do cuidado com aqueles que estão fracos e precisam da nossa ajuda. Versículo 7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Paulo deixa bem claro que de Deus não se zomba, no sentido de não fica impune. Se muitas vezes alguém comete algo de errado e não ver a lei da semeadura sendo aplicada na vida dele automaticamente, não pense que de Deus se zomba. Todo aquele que plantar, isso
é certo, vai colher. Então, aqueles que zombam de Deus vão receber a recompensa do seu erro, com certeza. Deus não se deixa zombar. Ok? Os versículos seguintes agora, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Agora Paulo está falando sobre a semeadura da vida eterna, da salvação. Então, se eu semeio coisas da carne, com certeza eu vou colher coisas da carne. Eu semeei na vida bagunça, festa, orgia e bebedeira, e parece aos olhos humanos que aquela pessoa é mais feliz, muitas vezes, que um crente que está todo dia na igreja, que se abstém dessas coisas. Parece que aquele ímpio, ele é mais feliz do que um crente. Ele está semeando na carne. Ele vai colher coisas na carne. E, consequentemente, também vai colher a sua condenação eterna. Mas aqueles que semeiam no Espírito, para o Espírito de Deus, do Espírito vão colher a vida eterna. Então, o nosso plantio em Deus, irmãos, além de nessa terra, nessa vida presente, nos dar muitas colheitas abençoadas, muitos presentes de Deus, por fim, nos dará a vida eterna. Quem sabe não chegaremos a colher nessa vida todos os frutos bons que nós plantamos. Mas a colheita da vida eterna, ela é garantida. Essa ela é garantida. Muitos de nós já colhemos hoje os frutos. Mas aqueles que, quem sabe, não vão conseguir colher todos os frutos que semearam no passado, com certeza, na vida eterna, vão estar colhendo. Então esse versículo fala especificamente sobre a salvação, a semeadura para a salvação. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Atenção para esse versículo. Se não desanimarmos. Vou ler de novo. E não nos cansemos. Essa palavra aí, frisa bem na sua cabeça. Cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Também grifa desanimarmos aí. Duas palavras-chave: cansar e desanimar. O que mais acontece na igreja é o desânimo, porque a colheita daquilo de bom que nós plantamos, muitas vezes, demora para acontecer. E demora mesmo, irmãos. Qual é o tempo de Deus para cada semente? Não há uma regra. Não há uma regra. Tem gente que planta hoje e já colhe amanhã já. Tem gente que planta hoje e já colhe hoje mesmo. Tem gente que planta e colhe depois de 10, 15, 20 anos, 30 anos, 40 anos. A lei da semeadura, ela é certa. O homem vai colher. Agora, quando ele vai colher, não dá para dizer. Não dá para ter um padrão, né? Quem é mais metódico gosta de padrão, né? Tá, então se eu plantar a obediência leva mais ou menos 1 ano para eu colher. Se eu plantar o respeito aos meus pais, leva mais ou menos 6 meses para eu colher. Não existe essa regra. Então isso causa, muitas vezes, nos irmãos, naqueles que estão na fé, uma ansiedade por esperar algo acontecer. Então precisamos entender que nós não podemos, como o versículo diz, nos cansar e não podemos nos desanimar. Não podemos desanimar em fazer as boas
semeaduras, mesmo que elas demorem a dar fruto. Isso é um grande desafio de fé. Que tipo de semeaduras que muitas vezes nós podemos fazer, que às vezes demoram para acontecer? Servir no ministério, por exemplo. Eu servi praticamente a minha vida inteira na fé, no ministério. Me converti com 12 anos e com 13 para 14 eu já comecei a servir ao Senhor. E eu sirvo ao Senhor desde essa época. Então eu estou servindo ao Senhor há quase 30 anos. Quase 30 anos. E eu confesso, nessa caminhada de 30 anos servindo ao Senhor, muitas vezes vem o questionamento. Mas Deus, eu faço tanto para Ti. Eu dedico tanto meu tempo. Muitos passam por isso também. A sua semana ela é cheia de compromissos. E temos que cuidar com o ativismo, né? Não misturar fé com ativismo. Não é o fato de fazermos muitas coisas para nos tornar um cristão que agrada a Deus ou não, mas aquele que agrada a Deus se ocupa das coisas de Deus. Então é um inverso. Também não temos agora de dar essa desculpa que, então eu não quero ser mais ativista, ou deixar de fazer para servir a Deus. Está errado também. Tem que cuidar com as prioridades daquilo que é mais importante para a nossa vida. É que é mais importante o Cristo ou o ministério que Cristo nos deu. Então, só que muitas vezes vem na cabeça da gente, poxa, eu sirvo tanto ao Senhor, eu ajudo tantas pessoas. Cara, para ajudar as pessoas como eu não existe. Precisou de uma coisa, eu estou lá, sou o primeiro a ajudar, a me prontificar, mas quando eu preciso, não me ajudam. Vem esse pensamento, poxa, mas cadê a colheita? Eu sempre sou a pessoa que ajuda. E muitas vezes a ajuda não vem. Aqueles que são fiéis ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, é promessa do Senhor, né? Que o Senhor estaria abençoando, estaria prosperando, mas muitas vezes não acontece isso. Ou começamos a fazer isso. Fizemos isso, sei lá, por alguns meses, por alguns anos, e já queremos que o resultado aconteça. Nem sempre é assim dessa forma, irmãos. Ou aquele que é honesto, eu sou honesto, eu faço tudo certo, eu tenho uma empresa e eu pago os impostos certinho, enquanto o outro lá eu sei, eu conheço, ele é um irmão na fé, faz tudo errado, ele não sonega, e ele está aí com um carro bom. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Eu vou contar para vocês, vou falar para vocês como eu enxergo isso na minha vida. Tá? Na minha vida. Como eu aplico isso, tudo que eu falei, essas paranoias que vêm na nossa mente, essas setas malignas que vêm na nossa mente para perturbar a nossa fé, eu vou expor para os irmãos como eu enxergo isso. Nós precisamos fazer todas essas coisas sem esperar nada em troca. Sem esperar a colheita. Embora sabemos que ela vem. Eu tenho que semear sem esperar que eu vou conseguir colher ou não. Esperar que, quem sabe, eu não chegarei a colher. Ou quem sabe eu colherei para ajudar alguém e não desfrutarei daquele fruto. Vocês conseguiram me entender? Eu não estou dizendo que a lei da semeadura não é verdade. Mas eu quero esmurrar a minha carne, matar a minha ansiedade, dizendo para a minha alma, eu não vou esperar o resultado. Para quando o resultado de Deus vir, ele ser surpreendente na minha vida. É muito interessante quando você vê alguma coisa acontecer na sua vida e você fica surpreso. Meu Deus, eu não esperava que isso ia acontecer. E aí o Espírito Santo fala contigo. Lembra quando tu fizesse tal coisa lá?
Então, está escolhendo agora aquilo que tu plantou lá atrás. E é muito bom ser surpreendido por Deus. Mas quando ficamos na ansiedade de esperar algo acontecer, e aquilo vai roubando a nossa paz, começamos a brigar com Deus. Ah, Deus, eu te sirvo, eu faço a tua obra e nada acontece comigo. Ah, porque o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família não se converte. Eu estou aqui te buscando. Irmãos, nós perdemos totalmente a paz. Porque na realidade, irmãos, essa retribuição que Deus nos dá pela lei da semeadura, ela é verdadeira, mas ela é mais uma manifestação da graça de Deus. Porque nós nem merecemos tal recompensa de Deus, mas Deus graciosamente nos dá. É mais uma manifestação da sua graça. E falo de graça agora, não de graça de salvação, graça salvífica, né? Mas uma graça comum a todos aqueles que plantam. É mais uma manifestação da misericórdia de Deus, que nós não merecemos. Então, algo que aquieta nosso coração é não esperar. Se você serve ao Senhor, sirva ao Senhor, sem esperar o elogio de outras pessoas. Se você faz algo por alguém, faça algo por alguém, sem esperar que alguém faça algo por você. Porque o dia que alguém fizer algo por você, você vai ser surpreendido. E não vai dizer, não faz mais do que a sua obrigação, né? Eu faço tudo por todo mundo. Aí nós perdemos o desfrutar da colheita dos frutos daquilo que nós semeamos. A lei da semeadura, ela trata a nossa perseverança, paciência e fé. Pois esperar algo acontecer nunca será uma coisa fácil. Então, a lei da semeadura, ela vem tratar a nossa ansiedade, nos faz perseverar em meio à dificuldade. Não há crescimento se não houver perseverança. Nós precisamos entender que nós que decidimos seguir a Cristo, nós precisamos estar perseverando mesmo em meio a adversidades. Nisso estaremos provando a nossa fé, se perseverarmos nessas coisas. Queria citar alguns exemplos de semeaduras na Bíblia. Aquele que fica de fiador para outra pessoa. Veja bem que a Bíblia não fala que ficar de fiador é pecado. Temos que entender isso. Se olharmos na ótica de pecado, algo que Deus diz que não é bom fazer, então podemos considerar um pecado. Mas a Bíblia dá um conselho sobre isso. Porque a Bíblia deixa bem clara que para aquele que fica de fiador, há aplicação da sua semeadura. Olha o que fala Provérbios 22, 26. Não seja como aquele que, com um aperto de mão, apanha-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Então, em outras palavras, Salomão está falando aqui, não é que tipo assim, é proibido ficar de fiador. Não, ele fala o seguinte, tá, tu vai ficar de fiador? Beleza. Tu tem como pagar essa dívida se a pessoa não pagar? Tu fica responsável por pagar se ela não pagar? Tu fica? Então tá bom, fechou. Mas por que eu vou ficar de fiador se eu não tenho como pagar e vou perder a cama que eu vou dormir? Ou seja, vou perder as coisas básicas da minha vida porque eu quis representar alguém financeiramente. Então a lei da semeadura é essa. Então, se está disposto a pagar por isso, tranquilo, vai e fica. Por isso, nesse sentido, de repente, não é louvável um pai, por exemplo, ficar de fiador para um filho. Tranquilo. Porque se o filho não puder pagar, ele vai se responsabilizar.
mas agora eu vou ficar por fiador de alguém que eu não conheço a vida financeira. Pode ser até meu amigo, meu irmão em Cristo, que caminha comigo, mas eu não sei como ele leva a vida financeira dele. Se ele é esbanjador, se ele é desorganizado, eu vou estar prejudicando a minha vida e também a vida dessa pessoa. Porque a gente vai acabar até tendo um problema de relacionamento. Então vale a pena dizer não para a pessoa do que você dizer sim e depois ter complicações piores. Ok? Lei da semeadura nas finanças. 2 Coríntios 9:6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme o que determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A lei da semeadura aqui está falando sobre ser ofertante, sobre ser desprendido financeiramente para aplicar na obra de Deus. Está falando bem isso mesmo. Está falando bem claramente. Aquele que semeia pouco vai colher pouco. Então vemos uma verdade bíblica a respeito de finanças. Se nós temos dificuldade de nos desprendermos financeiramente para abençoarmos a obra de Deus, colheremos com certeza uma colheita magra. Não que fazemos isso para negociar com Deus, como se Deus fosse o melhor banco de investimentos que existe. Não, mas há uma lei da semeadura, há uma promessa na palavra de Deus que nos dá essa garantia. Não fazemos por isso? Claro que não. Ou pelo menos não deveríamos fazer. Mas há uma promessa na palavra de Deus a respeito disso. Então temos que entender, quando é proposto que nós venhamos a ofertar ou ajudar uma obra específica na obra do Senhor, ou ser dizimista, temos que fazer isso com liberalidade, não com mesquinharia, mas com abundância, porque com certeza colheremos também em abundância. E quando Deus nos diz na palavra, o Senhor fala aqui em Coríntios que colheremos bastante com fartura, é para que nós possamos, nessa colheita em abundância, sermos mais abençoadores ainda. É muito tremendo quando o nosso coração ele é abençoador e se inclina para isso. Então não precisa haver uma insistência, já há uma predisposição em ser abençoador. E aí se completa com o versículo 7. Cada um dê conforme entendeu no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Até esses dias atrás eu falava com os irmãos preciosos a respeito disso, né? Da prática da oferta, prática do dízimo. E é uma verdade, porque muitas denominações têm o hábito de fazer um grande apelo na hora da oferta do dízimo. Não quero aqui, de fato, de forma nenhuma, criticar, condenar quem faz isso, tá? Porque há respaldo bíblico para falarmos sobre esse assunto. Mas eu prefiro ficar com o versículo 7 aqui, que ele fala que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se eu preciso, eu como pastor, todo culto subir no púlpito e dizer que você precisa ofertar, dá o teu melhor, dá uma boa semente, todo culto eu preciso tocar nessa tecla, ser insistente, promover essa sensibilização, fazer com que a pessoa sinta-se obrigada a dar aquela oferta. Eu acho que eu não estou cumprindo esse versículo 7 aqui. Porque o que o versículo fala é que cada um já determinou no seu coração. Então eu já determinei, esse mês eu vou ofertar ao Senhor. Nesse culto eu vou trazer a minha oferta, eu vou trazer o meu dízimo. Então é importante entendermos que isso já vem preparado daquele que faz. Não podemos também cair no outro extremo. Quer dizer, não, eu não senti no meu coração de fazer isso ainda.
Então, quando Deus tocar no meu coração, aí eu faço. Aí eu estou fechando uma porta, porque não funciona dessa forma. Deus não toca no coração para eu fazer algo ou não. A palavra ela é ensinada e eu tenho que dar ordem ao meu coração que eu vou cumpri-la. Aí que está a diferença. Quando Deus tocar no meu coração, eu paro de fumar. Quando Deus tocar no meu coração, eu paro de adulterar. Eu paro de me prostituir. Quando Deus tocar no meu... Não existe isso, irmãos. Tudo que a Bíblia ensina, eu preciso ter posicionamento. Aprendi? Não é assim? É diferente? Vou colocar em prática. Ok? Outro princípio. Na família. Salmo 128:1. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha que salmo tremendo e lindo esse. Da família do justo. E como é que fala o primeiro versículo? Como é feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele honra a palavra de Deus, ele vai ter a lei da semeadura aplicada na vida dele, na família dele. Uma família abençoada, filhos abençoados, uma esposa abençoada, porque ele honra e teme ao Senhor. Vamos correr que já está acabando o nosso horário. Com relação a uma longa vida, longos anos de vida. Olha o que fala Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenhas longa vida. E tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, qual é a consequência, a semeadura? Qual é a colheita daquele que semeia obediência e honra aos pais? Longos dias de vida. Outros versículos que falam sobre a semeadura. Provérbios 22, versículo 8. O que semeia a justiça, o que semeia a injustiça, cegará ou colherá males. Oséias 8, 7. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Eclesiastes 11, 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. 2 Coríntios, aí isso eu já li. Ok? Precisamos nos atentar, irmãos, muito para as sementes que nós temos plantado, pois um dia elas irão dar os seus frutos. Isso é certo. Te pergunto essa noite, te pergunto hoje, o que você tem semeado? Qual é a prioridade das sementes que você tem lançado na sua vida? Essas sementes, elas vão com certeza um dia dar frutos a você. Eu lembrei de um fruto da minha vida que foi muito marcante, muito palpável. Eu queria testemunhar, lembrei agora. Como eu falei a você já, eu desde 12 anos sirvo ao Senhor, desde 13, 14 eu estou trabalhando na obra do Senhor. Eu e a Maite nos conhecemos e nos casamos quando tínhamos 19 anos. E nós sempre servimos muito ao Senhor. Muito, muito. Começamos a namorar, ela foi embora para São Paulo, Ilhabela, e eu fiquei em Itajaí, ela cuidava dos irmãos lá da igreja, eu cuidava dos jovens aqui. E não paramos para curtir a nossa vida como namorados. Somente, né? Curtimos, claro, mas sempre servindo ao Senhor, sempre. Sempre servindo ao Senhor. Eu sempre trabalhando, sempre estudando, mas sempre servindo ao Senhor. Nunca deixei de servir ao Senhor por causa de um outro compromisso. Sempre tentei conciliar tudo
e nunca deixar de servir ao Senhor. E quando nós decidimos nos casar, até foi uma surpresa assim para os meus pais, né? Eu era novo e estava recém iniciado no emprego, tinha pouco menos de um ano de casa no emprego, e eu falei, eu ia pedir a Maísa em noivado, né? Para casar, e dentro de um ano eu ia casar com ela. Gente, era uma doideira, porque nós não tínhamos nada. Tínhamos um terreno só, tínhamos que construir casa, não tínhamos previsão de dinheiro para isso. Enfim. Resumindo, nesse um ano de noivado, Deus nos abençoou, prosperou em nossas vidas. Nós conseguimos construir nossa casinha. Pequena, mas suficiente para nós iniciarmos a vida. Só que aí faltava os presentes, os móveis, né, da casa, porque uma casa não tinha móvel nenhum. E Deus nos surpreendeu que no nosso casamento nós ganhamos todos os móveis da nossa casa, todos. E não repetiu nenhum presente. Todo mundo sabe como é complicado. Hoje em dia tem lista de casamento, né? É um pouco mais fácil de não repetir as coisas. Mesmo assim, repete. Naquela época não tinha lista de casamento, nós ganhamos todos os presentes diferentes. E todos os móveis da nossa casa. A casa ficou mobiliada, algumas coisas eram seminovas, outras novas. A gente pôde entrar na casa sem precisar fazer nenhuma dívida e comprar nada. Só faltou o guarda-roupa, que nós não ganhamos. A gente foi para o casamento sem ter o guarda-roupa. E o valor que nós ganhamos na gravata foi exatamente o valor do guarda-roupa que nós queríamos. Na realidade, sobrou R$1 na época. Então, é o cuidado de Deus em todas as coisas. Então, a gente vê o fruto de uma semeadura que foi feita com muito trabalho na obra do Senhor, muitas noites perdidas, aconselhando jovens e cuidando de vidas. Aí Deus nos presenteia, nós vimos, né? A bondade de Deus nos frutos de uma semeadura na obra do Senhor. Então, irmãos, semeie coisas que você possa se orgulhar de colher futuramente. Semeie bênção, semeie um bom comportamento, você que é filho com seus pais, você é casal, um comportamento de um cônjuge que honra, que ama, que cuida. Semeie coisas boas na vida dos seus pais, vocês que têm pais que já são idosos, semeie um cuidado com eles, para quem sabe você tenha a graça de colher isso futuramente com seus filhos. Vamos semear, irmãos, coisas boas, para que possamos ser abençoados e sermos agraciados por aquilo que Deus quer nos presentear. E você que está colhendo hoje frutos ruins, de semeaduras que você fez no passado, glorifica a Deus, aprenda com essas más colheitas de agora e decida não plantar mais essas coisas, para que futuramente você possa, aprendendo já, entendendo isso, ser surpreendido por uma colheita maravilhosa de Deus. Que Deus te abençoe, uma boa noite, queridos, e que essa palavra possa ficar no seu coração, falando, ministrando com você, que você possa deixar Deus trabalhar na sua vida. Deus abençoe aos irmãos, até domingo no culto. Tchau, tchau.